Olá, meus amigos, bom dia, a graça e a paz a todos. Aqui que vos fala é o seu irmão Giliard Melo com um quadro que diz a Escritura. Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. É um livro fantástico, é um livro maravilhoso. E nós estamos na sexta carta de Jesus à igreja de Filadélfia, com o tema geral: não olhe para os obstáculos, mas olhe para as oportunidades que o Senhor nos tem proporcionado, nos tem dado. Eu queria ler com você nessa manhã Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, que diz assim: palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, que diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero falar sobre a porta da salvação. A primeira porta que eu vou falar nesse momento é a porta da salvação. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, diz que Jesus, que ele é a porta da salvação, que Jesus é a porta da libertação, que Jesus é a porta da provisão. E Jesus, ele usou essa figura no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, onde ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui duas portas, ambas estão abertas. Duas portas, e essas duas portas estão abertas. A primeira abre para uma rua larga, cheia de gente que caminha para a destruição, que caminha para o inferno, literalmente dizendo, que caminha para a condenação. É exatamente isso que a porta larga está dizendo. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de Jesus. Eu estou apenas repetindo as palavras de Jesus. Então essa porta larga, espaçosa, leva as pessoas à destruição, leva as pessoas à condenação. Mas existe a outra porta, que também está aberta, que é a porta estreita, que essa porta leva as pessoas para a vida eterna. O texto diz assim que são poucos os que entram por essa porta. Todas as duas portas, tanto a porta larga quanto a porta estreita, estão abertas. Mas o texto diz que são poucas pessoas que vão pela estreita. Apertado o caminho que conduz para a vida eterna, para a salvação. Mas o caminho que conduz para a condenação é largo, e são muitas pessoas que preferem o caminho largo. Jesus aqui, ele contrasta dois caminhos: o caminho para a salvação e o caminho para a condenação. Ele contrasta também duas portas, uma porta para a salvação, uma porta para a condenação. E ele contrasta aqui também dois destinos, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Então, ambas as portas, como eu falei, estão abertas, convidando pessoas para entrar. Para entrar na porta estreita, é preciso você se curvar. Para eu entrar, para nós entrarmos na porta estreita, que é a porta da salvação, nós temos que se curvar, nós temos que se arrepender. Porque nessa porta estreita, ela não entra bagagem, estou falando do pecado. Só pode passar um de cada vez. Então,
Essas são as palavras de Jesus. Ele coloca essas duas portas. Aí no texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o que é que Jesus diz para a igreja de Filadélfia? Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ele diz assim: eis que tenho posto diante de ti o que? Uma porta aberta. Jesus também tem colocado diante de mim, diante de você, essa porta. A porta da salvação. E ele diz assim: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então quando você teve um encontro com Jesus, você foi salvo, você foi selado, você é propriedade exclusiva do Senhor. E ninguém pode riscar o seu nome no livro da vida. Então, e ele diz assim para a igreja de Filadélfia: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia preferiu andar pela porta estreita. A igreja de Filadélfia, os irmãos ali de Filadélfia preferiram caminhar por esse caminho apertado. E esse é o conselho de Deus para mim, que estou aqui em primeiro lugar falando e ouvindo a mensagem de Cristo, e para você também que está me ouvindo aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger. Então Deus está nos direcionando, nos conduzindo a andarmos pela porta estreita, que essa porta nos conduz para a vida eterna. Essa porta estreita é a porta da salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado na graça e na paz de Jesus. Valeu!